fica de pé, né? Agradeça a Deus, glória a Deus, para Jesus, né? Está aqui o presbítero Nelson. Quem conhece o pastor Nelson? Aleluia, né? O grande homem de Deus, né? O grande amigo também. Está aqui também o pastor Paulo, né? Glória a Deus, aleluia, que ajuda o pastor lá, né? Em nome do Senhor. Está aqui o presbítero Nelson, irmãos. Olha em favor do servo do Senhor, aleluia. Tem me ajudado muito, né? O presbítero Nelson tem nos fortalecido na obra do Senhor, amém, meus irmãos? Vamos fazer um minutinho de oração em favor dele, da família e do pastor Paulo também, para receber o servo do Senhor. Todos começam dando glória, 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 glória. Soberano Deus, meu Pai eterno e celestial, o Senhor venha repreender toda maldição, o Senhor venha repreender todo laço do inimigo, toda fúria de Satanás, meu Pai, que foi levantado contra a nossa vida, meu Deus, meu Pai, abençoe o teu povo nessa noite, abençoe os visitantes, os católicos, os obreiros, meu Deus, meu Pai, abençoe o pastor Nelson, abençoe, meu Pai, o teu filho, o pastor Paulo, abençoe o teu filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmão, vamos dar 3 glórias a Deus, vamos? Mas é para Jesus, tá? Não é para nós não, para Jesus. Vamos dar 3 glórias a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Receba o Senhor! Vamos de glória! Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, é motivo de muita alegria retornar nessa igreja para fazer menção da santa, inerrante, infalível palavra de Deus. Aproveitando que os irmãos se encontram em pé, está aqui eu e o pastor Paulo, nós da Central do Teresópolis. E aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos fazer um instante de oração, porque eu creio que Deus vai falar conosco. Deus já falou através dos louvores, Deus falou através dos hinos que foi cantado, e Deus vai falar através da palavra. Hoje é o culto mais especial. Tem culto de sexta-feira da libertação, tem culto da prosperidade na quarta-feira, tem vários cultos da Fundação Reviver, mas o culto mais especial, o culto mais nobre é o culto da Santa Ceia. Por isso que eu peço aos irmãos ficar atentos, não conversar na hora do culto, amém? Glória a Deus. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Deus querido, Deus amado, Deus poderoso, nesse momento, meu Pai, maravilhoso de oração, Senhor, eu entro, Pai querido, na Tua presença mais uma vez, para Te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, meu Pai, seja em palavra, obra ou pensamento, meu Deus, que o Senhor venha abençoar cada irmão, cada irmã, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, o anjo dessa igreja, meu Pai, pastor, meu Pai Rodrigo, juntamente com a sua digníssima família, Senhor. Pai querido, abençoa, meu Pai, os visitantes, abençoa a tua igreja de modo em geral, meu Pai, abençoa, meu Deus, venha falar conosco através da tua palavra. Nós precisamos de ouvir a tua voz, meu Pai, fale conosco, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, você que tem a Bíblia Sagrada, abre comigo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 20 e versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 20 e versículo 1, para nossa meditação aqui essa noite. Você que veio em busca de uma bênção, de uma vitória, você já vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Você que veio participar da ceia do Senhor, o Senhor vai te dar força para você vencer esse mundo tenebroso. Amém? Quem encontrou, dá glória a Deus. Está escrito assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro
E a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguiu, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Fala assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo e me faz entender os teus mistérios. Assenta, meus irmãos, desocupa as mãos e glorifica o Rei da Glória com bastante. Aleluia e glória a Deus. Queridos e amados irmãos, quando a gente observa a Bíblia Sagrada, do começo de Gênesis ao final de Apocalipse, a gente vai observar Jesus Cristo, ele se apresentando na Bíblia de diversas formas, de diversas maneiras. No princípio, a Bíblia vai dizer que quando Deus fez o homem no jardim do Éden, ainda, meus irmãos, não tinha o mandamento, ainda não tinha a lei. A lei foi entregue por Moisés lá no Monte Sinai. Mas a Bíblia vai nos contar que Deus dá o primeiro mandamento para o homem. Deus fala com o homem assim: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, não no aspecto material, mas no aspecto espiritual. O homem tem as suas faculdades de pensar, de fazer aquilo que agrada a Deus. Deus colocou no coração do homem o sentimento da eternidade. A Bíblia vai dizer que nós temos as taubas, não escrita em pedra, mas escrita no nosso coração. Então a Bíblia vai dizer que Deus fala com o homem para não comer do fruto do jardim do Éden, que estava no meio, o fruto do bem e do mal. Mas no meio também tinha a árvore da vida. Mas a Bíblia vai dizer que Satanás, a antiga serpente que foi expulso do céu, ela estava ali no jardim do Éden, e ela, personificada na serpente, ela consegue enganar aquela mulher. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus de tardezinha descia no jardim do Éden para conversar com o homem. Era uma intimidade, meus irmãos, como um homem conversa com um amigo ou com um parente. Deus, ele tinha o prazer de conversar com Adão e com Eva face a face. Só que a Bíblia vai dizer que por causa desse pecado, que Eva é enganada pela serpente, a Bíblia vai dizer que criou-se uma barreira. Deus, ele dá a primeira, aleluia, ali a primeira profecia, o primeiro juízo, e a primeira profecia foi ali no jardim do Éden. Deus falou que o homem ia comer do suor do seu rosto, a mulher ia ter dores de parto, e Deus fez a primeira promessa, o prototipo do Evangelho, quando Deus fala que da mulher ia nascer uma semente, que essa ia ferir o calcanhar, mas essa esmagaria a cabeça. Observa, meus irmãos, que ao longo do tempo, ao longo do caminhada, Deus sempre usava profeta, Deus usava reis como Davi, falando de Jesus Cristo, que ele ia vir. Mas a Bíblia vai nos contar, queridos irmãos, que Jesus Cristo de fato, ele veio, e Jesus Cristo, meus irmãos, nasceu na maior humildade, numa manjedoura. E se você for observar na Bíblia Sagrada, você vai ver que os magos do Oriente veio trazer 3 presentes para Jesus: o ouro, mirra, incenso. O ouro apontando Jesus como Rei dos Reis e Senhor do Senhor. O incenso apontando que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote. E a mirra já estava apontando para a morte e a ressurreição de Jesus. Louvado seja o Senhor. Mas a Bíblia, meus irmãos, vai nos contar, aleluia, que Jesus Cristo vai nascendo na maior humildade. E quando ele chega no ápice do seu ministério, 30 anos, a idade sacerdotal,
Jesus Cristo ele vai ser batizado por João, e a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo emergiu das águas, e quando Jesus ele levanta daquela água, a gente vai ver a aparição da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo ele descendo sobre Jesus em forma do corpo de uma pomba, Deus lá do céu dizendo: esse é meu Filho amado em que me comprazo. A Bíblia vai nos contar, queridos irmãos, pode glorificar Jesus. Louvado seja o Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, depois que ele foi batizado, o Espírito Santo guiou Jesus até o banquete? Não. Se fosse olhar na ótica humana, era para ter guiado Jesus ao banquete, é verdade ou não é? Jesus ele foi batizado, era para ter uma festa, mas não, Jesus ele foi guiado até o deserto, porque o deserto, meus irmãos, ele revela o nosso caráter. Deus abençoe, meu querido. O deserto revela quem nós somos de verdade, porque quando tudo está bem, meus irmãos, nós damos glória a Deus, nós damos aleluia, né? Mas quando nós passamos pelo deserto, a gente descobre quem de verdade é crente e quem não é, porque o deserto, meus irmãos, é árduo. O deserto, meus irmãos, não é todo mundo que consegue passar pelo deserto. O deserto dá vontade de parar. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos caminhando também no deserto. O deserto é estreito, e o deserto, meus irmãos, ele revela de fato quem que é a pessoa de verdade. Porque, meus irmãos, andar em caminho largo é fácil, ser, meus irmãos, crente oba-oba é fácil, mas eu quero ver se o crente de verdade, quando a lata dele está vazia, quando o emprego, meus irmãos, casa de um lado do outro, não tem um emprego, não tem um dinheiro para pagar a conta de água, de luz, às vezes não tem um dinheiro para pagar o aluguel, mas eu quero dizer para você, assim como Davi, ele falou no Salmo 37, 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita no seu caminho, ainda que caia não ficará prostrado, porque o Senhor sustenta as tuas mãos. É nesse deserto que Deus chega para te dar vitória. Foi por isso, meus irmãos, que o salmista ele vai dizer: o Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Eu morrerei, eu viverei, melhor dizendo, mas não morrerei, e contarei as obras do Senhor. O desejo de vencer tem que ser maior do que a luta, do que a perseguição que você está enfrentando. Se alguém está te perseguindo, glorifica a Deus, porque você está sendo aprovado nessa perseguição. Porque tem muitas pessoas que na hora que vem a prova, vem a perseguição, a primeira coisa que ela faz é o quê? Caçar outra igreja. Sair da igreja, não passou, pegou pesado demais. A Bíblia vai dizer que o pastor da igreja, ele vai ter que dar conta a cada alma. Por isso nós temos que ser submissos à voz do pastor. Isso é bíblico, não eu estou falando, a Bíblia fala sobre isso. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele foi para o deserto. E quando Jesus Cristo estava no deserto, depois de 40 dias, 40 noites, que ele estava jejuando, a Bíblia vai dizer que aparece Satanás. Satanás aparece com um prato perfeito para Jesus. Aí, meus irmãos, ele fala: você não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Você não é filho de Deus? Pode pular daqui abaixo, que os anjos darão ordem a teu respeito. Satanás, meus irmãos, ele conhece a Bíblia mais do que nós. Por quê? Porque Satanás era um querubim, ele era um anjo de Deus, anjo de luz. Tem pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91 e faz aquilo como se fosse um amuleto. Se você não vivenciar, se você não andar conforme a palavra de Deus, você pode deixar aberto no Salmo 23, você pode deixar aberto no Salmo 91, o diabo ele deita em cima da Bíblia, ele conhece a Bíblia. A Bíblia vai dizer que Satanás ele usou Deuteronômio, Levítico, ele usou o Salmo também 91 para tentar Jesus, só que ele, sabendo que Jesus Cristo é a própria palavra encarnada de Deus, ele veio para cumprir a missão, ele veio para tirar nossos pecados. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, meus irmãos, ele reúne os seus discípulos. Jesus olha para cada um e fala assim: olha, eu vou morrer,
eu vou ressuscitar e você assunto aos céus. Os discípulos no começo não entendiam o que Jesus estava querendo dizer com aquela palavra. Jesus, pelo seu olhar onisciente, o seu olhar de compaixão, ele olha para o coração de cada discípulo. É como ele está olhando para cá, olha o coração de cada pessoa que está sentada aqui. Ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar, para onde eu estiver, sejais vós também. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus de fato, ele morreu, ele foi pendurado na cruz, sem dever nada. Jesus Cristo, meus irmãos, ele estendeu a mão para a prostituta, ele abraçou leprosos, ele fez muitos milagres. Mas, meus irmãos, a profecia se cumpriu, da serpente que ia ferir o seu calcanhar. Um dos 12 discípulos de Jesus dá um beijo no rosto de Jesus. A traição, e a traição vem da onde você menos espera. Pode vir de alguém que está do seu lado. Não estou falando no meio da igreja, viu, meus irmãos? Eu estou falando num contexto geral. Vem da onde você menos espera, de um parente, de alguém da empresa que você confia muito. A trairagem vem desse jeito. O que aconteceu? Deu um beijo no rosto de Jesus. Quando ele chegou com um pedaço de pau, com um chicote, para prender Jesus, ele falou assim: você é Jesus, o Nazareno? Quando Jesus fala eu sou, eles caíram desmaiados, porque Jesus Cristo estava cheio do poder de Deus. Jesus, ele entregou voluntariamente. Não foi eles que chegou e pegou Jesus, foi Jesus que entregou para cumprir a profecia escrita, aleluia, em Isaías 53. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia vai nos contar que Jesus Cristo, ele saiu nos portais de Jerusalém. Jesus, meus irmãos, sendo 100% homem, ele não consegue, ele cai no chão. Ele sendo 100% homem, ele estava carregando os nossos pesos, os nossos pecados, as nossas dívidas. Mas a Bíblia vai dizer que veio um certo Simão Sirineu do campo, porque em Jerusalém estava tendo a festa da Páscoa. Esse Simão Sirineu, ele vinha do campo, por quê? Porque ele sabia que existia uma festa ali, e todos os varões estavam com a roupa branca, e o sacerdote pegava um cordeiro, degolava o pescoço do cordeiro, pegava o cordeiro e espegia o sangue sobre as pessoas ali, antes de colocar em cima do altar. Uma gotinha do sangue do cordeiro que caísse na roupa branca dos homens que estavam ali, ele levava purificação para toda a sua casa. Esse Simão Sirineu, ele estava lá com um objetivo. Ele estava com o objetivo que ele foi lá. Ele foi para receber a gota do cordeiro, mas ele não sabia que o cordeiro verdadeiro estava ali caído. Quando ele sobe em cima de uma pedra, Marcos 15, 21, vai dizer que constrangeram ele a ajudar Jesus a levar a cruz até o monte do Gólgota, chamado Caveira. E quando ele pega Jesus, meus irmãos, levanta Jesus, ele vai caminhando até chegar o lugar onde Jesus foi crucificado. Jesus Cristo, meus irmãos, ele foi andando com ele. Imagina, meus irmãos, que ele manchado a roupa dele, ele foi, aleluia, manchado. O sangue de Cristo foi sobre a vida dele, porque ele foi com o objetivo que você vê aqui hoje é para quê? É para participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Isso é o passaporte para a glória eterna. Você acha que não vai conseguir, é no momento mais difícil que você cai e você fala: quem vai me ajudar a levantar? Aonde vem o Simão Sirineu? O Espírito Santo de Deus. A tipologia do Simão Sirineu, ele que te dá força para você caminhar. Se não fosse o Espírito Santo, você não estava aqui. Se não fosse o Espírito Santo, você já tinha voltado para o mundo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele está aqui, meus irmãos, e a Bíblia vai dizer que ele anda no meio das 7 igrejas. Ele está no meio dessa igreja aqui. Ele conhece o teu coração.
Lamai Shuri canta, Labra Cantarábia. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele foi colocado no meio de dois ladrões. Um estava na esquerda e outro estava na direita. E tinha acusação escrito sobre aqueles dois ladrões: Dimas, ladrão salteador; Jetas, ladrão salteador. E Jesus foi pendurado naquela cruz. Mas um daqueles soldados olhou para Pilatos e falou para Pilatos assim: olha, o que eu vou colocar nesse homem que está na cruz do meio? Qual é a culpa dele? Qual é o pecado dele? Pilatos, meus irmãos, ele fica sem saber naquela hora o que ia fazer. Ele olha para um lado, olha para o outro, e ele vai dizer assim: coloca aí em 3 idiomas: o hebraico, o grego, que foi escrito no Novo Testamento, a língua local, e coloca aí também em latim. Coloca aí: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas qual a acusação dele? Coloca aí: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que as palavras voaram, chegaram, meus irmãos, a história vai dizer até o ouvido de Anás e Caifás. Anás e Caifás vai dizer assim: olha, não coloca aí que ele é o rei dos judeus, coloque aí que ele se diz ser o rei dos judeus. Se você for olhar na Bíblia, Jesus nunca disse que é rei. As pessoas que falavam que ele era rei, Jesus nunca quis se vangloriar. Mas Pilatos, ele pegou, olhou e falou assim: olha, o que eu escrevi, e não pode ser mudado. Sabe o que eu quero te dizer com essa palavra? Aquilo que foi escrito lá na cruz ao teu respeito não pode ser mudado. O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, 14 e 15: a cédula, a dívida que era contra nós, foi cravada lá na cruz do Calvário. Antigamente o seu nome era bêbado, antigamente o seu nome era mal pagador, comprava e não pagava, mas o seu nome foi mudado. O seu nome é servo e serva do Deus Altíssimo. O diabo não pode te acusar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia vai nos contar, queridos irmãos, que Jesus, ele foi de pendurado no madeiro, 3 horas da tarde, mais ou menos. Jesus dá o último suspiro. E Jesus, meus irmãos, antes de dar o último suspiro, Jesus, ele dá um grito. E as pessoas falam assim: ele está chamando para Elias, ele está chamando para os profetas. Eli, Eli, lama sabachthani. Ou por que não dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Se você for olhar a história, não a Bíblia, eu estou falando da história. A história vai dizer que quando Jesus Cristo, ele estava ali tomando chicotada, cuspe na cara, eles pegaram a lança, jogaram, atravessaram a lança em Jesus, para ver se Jesus estava morto. Quando Jesus deu esse grito, antes dele morrer, antes dele dar o último suspiro, imagina, meus irmãos, Deus virando as costas para o seu filho, porque a Bíblia vai dizer que Deus agradou Moelo, em Isaías 53. Porque se Deus olhasse para o seu filho ali, meus irmãos, ele ia fulminar todo mundo, ele ia matar todo mundo, ele não aguentava ver o seu filho sofrer daquele jeito. Por isso, meus irmãos, a Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 1 e capítulo 2, que nós não podemos brincar com a grande salvação. E tem pessoas que estão brincando, meus irmãos, em ser crente, e o diabo não brinca de ser diabo. Jesus, meus irmãos, deu a vida. Imagina você dando seu filho em resgate para que aquela pessoa não morre. Você vai deixar isso barato? Você acha que Deus vai deixar isso barato? Deus não vai, não. A Bíblia vai dizer que a ira de Deus vai derramar sobre essa terra. A Bíblia vai dizer que Jesus deu o último suspiro. A Bíblia vai falar que a terra tremeu, e muitos santos que estavam mortos ali ressuscitou, e muitos viram entrar na terra prometida. E Jesus ele fez o que? Ele desceu as partes mais baixas da terra. Ele entregou o Espírito para Deus e desceu as partes mais baixas da terra, e pregou para o espírito que estava em prisões,
Qual espírito é esse? Se você ler lá em Pedro, você vai começar a entender que na época de Noé, quando Noé pregava, as pessoas não acreditavam em Noé. Noé pregava porque Pedro falou que Noé era o pregoeiro da justiça. Se olhar em Gênesis, você não vai ver Noé pregando, mas Pedro falou que ele era o pregoeiro da justiça. Às vezes você prega, meus irmãos, na sua entrada e na sua saída. Talvez você prega no silêncio, as pessoas olhando o seu jeito. Talvez você prega, aleluia, o seu modo de ser. Tem pessoa que não sabe ler a Bíblia, mas o exemplo dela já é pregação. As pessoas olham ela passando e falam: ó, esse homem é homem de Deus, essa mulher é mulher de Deus. Na prova, na luta, você não vê essa pessoa xingando. Eu sei que a Bíblia vai dizer: ireis, mas não pequeis. Nós, meus irmãos, somos seres humanos, mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver que Jesus pregou para aquela nação daquela antiguidade. E Jesus, meus irmãos, quando foi no domingo de manhã, Jesus ressuscita para cumprir a promessa de Deus. E a Bíblia vai dizer que Maria Madalena, o texto que nós lemos, ela chega até o sepulcro para quê? Para embalsar, para jogar mirra, o costume dos judeus. Mas quando ela chega lá, a pedra estava removida, Jesus não estava lá. E ela vai correndo, ela conta para o discípulo que Jesus amava. Mas amava, quem que era? Que era João. E ela conta para Pedro. E João estava mais em forma, os dois foram correndo. João ultrapassou Pedro, chegou perto da porta da caverna, olhou para dentro do sepulcro, viu os lençóis caídos no chão e não entrou. Mas quando Pedro chega logo atrás, ele vai entrando. E quando ele vai entrando, ele vê os lençóis jogados no chão, mas ele vê um lenço dobrado à parte, que estava sobre a cabeça de Jesus. E quando ele olha aquilo ali, meus irmãos, ele vai olhando aquilo, eles vai crendo. Por quê? Porque, meus irmãos, se você for olhar na antiguidade, na época dos reis, quando o rei estava alimentando na sua mesa, quando ele estava comendo, alguém chamasse o rei, ele pegasse o pano e limpasse a boca e jogasse o pano de qualquer jeito, ele estava falando com a servição: pode tirar a comida da mesa, eu não vou voltar não. Mas se ele pegasse o pano dobrado, limpasse a boca e deixasse o pano dobrado, ele estava querendo dizer para serviçais: não tira a comida da mesa porque eu vou voltar. Você começou a entender? A comida está na mesa, a comida espiritual também está aqui, e a comida não vai ser tirada enquanto ele não voltar, porque ele prometeu isso para os discípulos da última ceia. Quando ele falou para o discípulo: olha, você faz isso toda vez em memória de mim, mas eu vou participar com vocês lá na mansão celestial. Aí você olha João, ele escrevendo Apocalipse capítulo 19, versículo 7: vinde, alegremos nós, regozijemos nós, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a noiva se aprontou, ela se preparou para o esposo. A noiva, meus irmãos, está sendo preparada todo dia. Todo dia nós temos que renunciar a nossa vontade. Todo dia nós temos que carregar nossa cruz. Todo dia nós temos que lembrar que nós somos carne, nós somos pecador. Porque se você for olhar para mim, eu sou cheio de erro. Se você for olhar para o pastor Rodrigo, o pastor Paulo, eles erram também, nós todos erramos. Todo dia nós temos que renunciar a nossa vontade, a nossa carne. Porque o único que não errou foi Jesus. Abraão errou, Moisés errou, Davi, homem segundo o coração de Deus, errou. Todos erraram, ao ponto do apóstolo Paulo dizer assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas quando ele olha para o sacrifício de Cristo, ele vai olhar e ele vai dizer assim: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, Satanás, ele não gosta de nós por causa disso. Por quê? Porque nós temos a marca de Cristo na nossa vida. Quando Jesus Cristo morreu, estendeu uma ponte até Deus. Essa ponte é chamada graça, favor imerecido. Nós não merecemos,
mas é um favor imerecido. Jesus Cristo, Ele teve compaixão, misericórdia. Se você for olhar a palavra misericórdia, misericórdia é miserável, e córdia é coração, é você colocar o coração no lugar daquele miserável, daquele pecador. Foi isso que Jesus fez. E quando Deus Ele olha para mim, e Deus olha para você, Ele olha um pecador, sim, mas Ele olha um pecador diferente. Ele olha um pecador arrependido, porque quando Ele olha para mim e para você, Ele vê o sacrifício de Cristo na minha vida e na sua vida. É isso, meus irmãos, que Deus Ele olha. Por isso que nós somos diferentes. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Pedro, mas João chegaram e acreditaram, e viu o lençol dobrado à parte. Mas eu quero dizer para os irmãos, aqui do versículo 9: ainda não sabia a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos, tornaram, pois, os discípulos para casa. Tudo que Jesus falou para eles, eles esqueceram. Eles não sabiam que Jesus ia ressuscitar o terceiro dia. Olha o texto que você vê, versículo 9: porque ainda não sabia as Escrituras que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tomaram, pois, os discípulos para a sua casa. Os discípulos voltou à velha vida. Mas eu tenho certeza que você não vai voltar à sua velha vida, porque nós sabemos a Escritura. As Escrituras, meus irmãos, está gravada no nosso coração. Nós somos soldados, e o soldado não se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Eu vou orar, meus irmãos, oração de confissão de pecado. Se você errou, se você falhou, Deus, Ele é misericordioso para te perdoar. Eu, pastor Paulo, pastor Rodrigo, nós não temos que examinar ninguém aqui. Quem tem que examinar é você mesmo. Você tem que examinar você, se você está apto para participar da Santa Ceia ou não. Porque tem pecado, meus irmãos, que é para a morte. Tem pecado, mas tem pecado que você dobrou o joelho e você pediu perdão a Deus. Imagina se você não participar da Santa Ceia porque você brigou com sua esposa. Imagina se você não participar da Santa Ceia porque você xingou o seu filho, você irou com o vizinho. Se for olhar, ninguém vai participar da Santa Ceia. Mas quando nós dobramos o nosso joelho, meus irmãos, Deus perdoa os nossos pecados. Aleluia. E nós somos mais alvos do que a neve. Amém? Fica sobre os seus pés. Eu quero fazer uma oração de confissão de pecado. E logo após dessa oração, vou passar para o pastor Rodrigo. E nós vamos descer lá. E nós vamos orar. E Deus vai fazer mais um milagre. Transformar o suco da vide, esse pão, no corpo dele que foi dilacerado, moído na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Isso aqui, meus irmãos, não é só uma Santa Ceia. Isso aqui, meus irmãos, não é só um jantar. Isso aqui não é só um almoço. Isso aqui é um banquete espiritual. Isso é um passaporte. A Bíblia vai dizer que aquele que não come minha carne, não bebe meu sangue, não tem parte comigo. Se você é visitante aqui, eu quero te convidar para você aceitar esse Jesus. E naquele último dia, o Senhor, Ele vai chamar o seu nome. Ele vai levar você para morar lá na mansão celestial. Amém? Começa dando glória, glória, glória a Deus. Pai querido, Pai maravilhoso, neste momento nós pedimos perdão do nosso pecado, nossas falhas, Pai. Seja palavra, meu Pai, obra ou pensamento, meu Deus. O Senhor